Neste exercício, vamos construir um castelinho utilizando primitivas geométricas, aproveitar para conhecer outras ferramentas e explorar como o Rhinoceros trabalha com precisão. Solid, Box, Corner to Corner. Antes de desenhar, vou ativar as opções Grid, Orto, Planar. Na Top Viewport, vou desenhar um cubo com 10 centímetros. Para uma melhor visualização, vou trocar a perspectiva para o modo Ghosted. O Rhinoceros oferece ferramentas de precisão. Por exemplo, Transform Copy, selecionando o objeto e confirmando. Eu posso determinar que o meu OSNAP fique ativado para End e ancoro o meu ponto de cópia num dos cantos do cubo. Dessa forma, o objeto está preso nesse canto e eu posso então levar para qualquer outro cantinho que desejar. O Smart Track também ajuda com a precisão automática. Neste caso, vou desligar momentaneamente para que possamos visualizar como o endpoint está trabalhando. A cópia do objeto ficou um local preciso. Vou clicar Undo e vou começar a construir o meu castelinho com as primitivas geométricas. Solid, Box, Corner to Corner. Se na Top Viewport eu encostar o mouse no cubinho já desenhado, repare que nas outras viewports ele fica no endpoint na parte superior. Não é isso que eu desejo, portanto eu vou utilizar o endpoint na perspectiva e depois eu volto para a Top Viewport para continuar a desenhar o meu objeto. Vou utilizar o comando Copy e vou fazer uma clonagem do cubinho para ampliar o tamanho daquilo que vai ser a minha torre. Amplio a Viewport Perspectiva porque vou trabalhar na parte superior deste cubo. Solid, Box. Aqui vou fazer um pequeno cubo e clonar esse cubo para as outras partes. Para isso, vou utilizar a ferramenta Transform Mirror. Seleciono o objeto, confirmo e verifique que a opção Copy está para Yes. É isso que eu quero. Nesse caso, eu quero que ele faça um espelhamento deste cubinho para outra extremidade. Sendo assim, vou utilizar agora a ferramenta Midpoint. Basta levar o mouse para o ponto médio da aresta do cubo maior e com o auxílio do ortogonal eu só tenho apenas um movimento de mouse, clonando assim o cubinho menor. Vou repetir o comando e dessa vez usar o midpoint da outra aresta e criar outros dois cubos. Voltando ao comando Copy, vou utilizar o midpoint do cubo menor e fazer uma clonagem para centralizar o meu objeto. Posso novamente utilizar o Mirror para clonar este cubo centralizado. Também deste outro lado, posso utilizar o Copy, novamente a ferramenta Midpoint, e para concluir o outro objeto, posso usar tanto o Mirror quanto simplesmente o Copy. Para fazer a cópia desta torre, vou utilizar novamente o comando Mirror, tomando como referência o midpoint da parede. Vou utilizar o comando de escala para aumentar essa parede central até a metade desta torre. Transform, Scale, 1D. Seleciono meu objeto, confirmo. Pego a referência no endpoint
Pego uma outra referência no outro endpoint e movimento o mouse até o midpoint de onde eu desejo. Com isso, ampliei a altura da parede da frente. Com a ferramenta Rotate, posso fazer uma clonagem desta parede, utilizando como referência o endpoint da base da torre, 0 graus, posteriormente 90 graus. Repare que se eu fizer somente isso, a parede vai ser simplesmente deslocada, e não é isso que eu quero. Portanto, eu vou determinar que ela seja copiada. Na linha de prompt, eu clico na opção Copy para Yes. Sendo assim, eu posso fazer uma clonagem do meu objeto. Ou fazer um pequeno deslocamento, transforme Move deste objeto, referência Endpoint, Endpoint. E assim eu vou construindo o castelinho. Lembrando que esse desenho é apenas um modelo básico. Seja criativo e faça o seu próprio castelo. Continuando com a opção Mirror, para fazer o outro lado. Resta apenas a parede de trás. Para criarmos uma abertura, vamos desenhar um outro objeto que vai ser um cilindro. Esse cilindro será desenhado na perspectiva, tomando como referência o midpoint da parede. Porém, na perspectiva, esse cilindro é construído com a base no plano de chão. Não é isso que eu quero. Portanto, já ancorado o ponto central, basta movimentar o mouse para a Front Viewport. E assim eu vou ter o meu cilindro desenhado deitado. Clico para determinar o raio e na Top Viewport clico para determinar a profundidade. Vou utilizar o Gumball para deslocar este cilindro de tal modo que ele atravesse a minha parede. Também vou utilizar o Gumball para diminuir o tamanho. Este objeto será utilizado para cavar um buraco nessa parede da frente. Clique no menu Solid, Difference. Clique no objeto que fica, aperte o Enter, clique no objeto que vai ser eliminado. Aperte o Enter. Feito isso, vamos desenhar uma torre central. Em cima desta torre, vou desenhar um tubo. Para isso, vou precisar utilizar a ferramenta Center Point. Para buscar o centro de algum objeto circular, não é levar o mouse para o centro dele, mas sim para a borda do objeto. Para pegar o tamanho correto do raio do objeto, vamos precisar de outra ferramenta, no caso, quadrante. Se for preciso, você pode desativar o Mid e o Endpoint. Na perspectiva, movimente o mouse até encontrar a indicação de quadrante. Determine o raio interno. Se ele for muito grande para o seu desenho, você pode momentaneamente desligar o grid. E a altura. Essa torre pode ser vazada. Para isso, vamos desenhar um outro objeto. Neste caso, esse box foi desenhado no plano de chão.
recoloque o objeto apenas movendo com o Gumball. Se você quiser posicionar o seu objeto precisamente, você pode fazer a seguinte referência. Desligue o Gumball, pegue a ferramenta de mover e encontre o midpoint e o center point. Deste midpoint, eu levo para o center point. Vou reposicionar o meu objeto de tal forma que ele fique vazando esta torre de uma maneira bem adequada. Transforme Array Polar. Seleciono o meu objeto, confirmo. O centro do meu array polar vai ter que coincidir com o centro da minha torre. Número de itens. Ângulo de 360 graus. Confirme. Esses objetos vão servir para cavar os pequenos buracos da minha torre. Solid. Difference. Selecione o objeto que vai ficar. Confirme. Selecione os objetos que vão ser subtraídos. Você pode fazer uma seleção no modo crossing, da direita para a esquerda. Os objetos cortados serão selecionados. Aperte o Enter. Desta forma, temos a nossa pequena torre.